Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, no momento do louvor, Deus falou comigo no meu coração. Uma oração que eu fiz, e Deus falou comigo no meu coração, falou assim: ó, faz essa oração com toda a igreja. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer uma oração direcionada, uma única oração. Você vai pedir para Deus te esvaziar do seu ego, te esvaziar do seu ego. Quem é você aqui hoje? Você é o advogado, você é o médico, você é o líder de departamento, você é o pastor de igreja, né? Você é a mãe do pastor. Você vai se esvaziar de toda a autoridade que você tem. E a única autoridade, aleluias, que vai estar sobre a tua vida é a autoridade de Deus, é a autoridade do Senhor. Aleluias. Vamos fazer essa oração agora em um só propósito. Você vai falar: Deus, esvazia o meu coração, esvazia o meu coração de tudo que entrou pela minha mente, a minha memória, tudo que eu absorvi, de tudo que eu me tornei neste momento. Eu me esvazio para que a tua graça e a tua glória preencha por completo a minha vida. Aleluias. Fale com Deus agora, Senhor. Deus amado, Pai soberano, ó meu Deus, em tudo e em todas as coisas. Pai amado, venha neste momento, Senhor, alcançar a vida deste irmão, alcançar a vida desta irmã, Senhor. Ó meu Deus, queremos, ó Pai, colocar-nos diante de Ti, ó Deus. Ó Senhor, nos esvaziarmos do nosso ego, do nosso eu. Ó meu Deus, de tudo daquilo que achamos que somos, Senhor. Ó meu Deus amado, porque sem Ti nada somos, ó Deus. Sem a Tua graça nada somos. Sem a Tua presença não existe o mar. Sem a Tua presença não existe, meu Deus, os filhos. Não existe a esposa, o esposo. Sem a Tua presença, Pai, não existe a Tua igreja. Sem a Tua presença, Pai, não existe nada. Ó meu Deus, porque o Senhor está em tudo. O Senhor está em todos, ó Deus. E queremos, ó Pai, nos esvaziarmos de nós mesmos, ó Deus. Queremos que a Tua presença, Senhor, nos encha da Tua graça, da Tua glória. Ó meu Deus, que a Tua palavra venha vivificar cada vez mais em nossas vidas, Senhor. Ó meu Pai, obrigado, ó Deus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas para o Rei de Deus? Aleluia. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 9, aleluia, versículo 9, para a glória do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 9, aleluia, é onde nós vamos estar lendo a Sagrada Escritura para a glória de Deus, nosso Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Primeiro livro ali no Novo Testamento. Aleluia. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o mestre? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento.
ele tem a sua característica, ele tem a sua identidade. Segundo a ciência artística diz isso, né? Que todos eles têm o seu traço, né? Sempre vai haver aquele traço. Ele sempre vai querer trabalhar aquela cor. Ele sempre vai querer trabalhar aquela forma, aquele formato, aquela maneira de criar a sua arte. Isso é uma característica. E alguns, ou a grande maioria, quando ele termina a sua arte, ele até assina, né, o seu nome, assim, ó, foi eu que fiz, né? Ele coloca o nome dele na arte. Amados irmãos, para pensarmos que somos filhos de Deus, porque agora somos, porque antes éramos criaturas, éramos a arte de Deus. Só que esta arte, ela não ficou finalizada, por isso Deus ainda não assinou, mas as características dele estão lá. As características de Deus estão em você. As características do Senhor, os elementos essenciais da ação divina estão na tua vida, está na tua casa, está no teu lar. Se você quiser assim, ele vai estar. Glória a Deus. Diz para o irmão que está do teu lado assim, ó, você tem os traços de Deus. Você tem os traços de Deus. Mas diga assim também, mesmo que você não perceba, você tem. Você tem os traços de Deus. Esta obra não está terminada, não está finalizada. Você já pensou que, você já percebeu que quando nasce uma criança, um bebezinho, lá na maternidade ainda, ou quando chega em casa, qual que é a primeira coisa que os familiares vêm olhar? Fala assim, eu quero ver com o que ele se parece, né? Aí ele olha o nariz da criança e fala assim, nossa, tem o nariz do pai, não é assim? Como os olhos, só tem a bochecha na boca, tem o queixo do pai. Não é isso? Não é isso que acontece? As pessoas começam a olhar e a identificar com quem se parece, com quem ele está ali moldado, né? Com quem ele foi moldado. Você pode, amados irmãos, nesse momento, entender que você tem os traços, você se parece com Deus. Mas acontece que muitas das vezes o pecado, amados irmãos, que jaz no maligno, que é apagar este traço. Porque na obra de arte, o traço, ela pode ser borrada, o traço, ela pode ser apagada, o traço pode ser desmontado. Amados irmãos, e Satanás, o diabo, o adversário das nossas almas, das nossas vidas, ele quer de todas as maneiras tentar apagar a preciosidade que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Ele quer de todas as maneiras apagar a semelhança que você tem com o teu Pai, com aquele que te criou. Ele quer de todas as maneiras tirar este brilho que estava sobre a tua vida. Então neste momento diz para Deus, fala, Deus, eu quero me encher todos os dias de ti, Senhor, porque eu não quero deixar nem o braço, nem uma aparência, nem uma beleza que vem do céu se apagar sobre a minha vida. Não deixe, mas permaneça firme na graça de Deus. Amados irmãos, as pessoas, vejamos com a palavra, Jesus é passado. Eu acho muito lindo isso, sabe por quê? Eu acho muito lindo como Jesus ele escolhe os discípulos, porque ele escolhe os discípulos não na perspectiva humana, ele escolhe os discípulos na perspectiva do céu. Sabia disso? Porque pelo homem, pela aparência, pelo julgar o outro, lembra do profeta Samuel quando foi escolher o primeiro o rei de Israel, o que sucederia a Saul? Quando Samuel entrou na casa, né, ali do pai de Davi, que olhou aqueles rapazes que serviam o exército, falou, certamente esse será o rei. Olha, por quê? Porque o homem tem a tendência de olhar a aparência, o homem tem a tendência de olhar aquilo que é exterior,
O homem tem a tendência de olhar para aquilo que se tem, daquilo que se existe, mas Deus olha, aleluia, o que está no teu coração, assim, olha, Deus olha o que você tem a apresentar para Ele, louvado seja Deus. Amados irmãos, e quando Jesus ele passa na porta da coletoria, aonde se recolhia os impostos das pessoas, ele chama Mateus no início estava lá, colhendo os impostos. E quem trabalhava para o governo romano e colhendo os impostos, o que acontecia? Eles eram odiados, porque a maioria, a grande maioria, sabe o que eles faziam? Cobravam a mais. Então havia, amados irmãos, uma grande discórdia, uma revolta, amados irmãos, e muitas ações que não eram corretas. Então, diante daquele cenário, quando Jesus ele chama Mateus, até alguns dos discípulos que já estavam com Jesus, ele falou: Senhor, mas você vai chamar este homem, vai chamar um pecador que trabalha contra nosso povo, contra a nossa força. Sabe por quê, amados irmãos, que Jesus chama? Porque ele não está olhando a perspectiva humana. Ele não está olhando a perspectiva, amados irmãos, que nós olhamos, que nós analisamos. A perspectiva de Deus é maravilhosa. Aleluia, como é levantar a sua mão e gritar glória a Deus. Aleluia, a perspectiva de Deus é soberana. Irmãos, quando ele é chamado, as pessoas começam a olhar para assim: não é possível. Sabe por quê? Porque Jesus, amados irmãos, ele trabalhava naquilo que é improvável, naquilo que as pessoas não viam. Jesus viu o que as pessoas não viam. Aleluia. Amados irmãos, é por isso que eu estou aqui. Porque se eu fosse escolhido, se eu fosse chamado pela perspectiva humana, assim, esse não estaria aí pregando. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque foi o meu Pai que me chamou. Você está aqui, sabe por quê? Porque foi o Pai que te chamou. Você é grande, você está aqui, sabe por quê? Porque foi Deus que te chamou, não foi eu. Talvez o pastor, nós que estamos sendo um instrumento de Deus para a palavra dele alcançar a tua vida. Mas quem te chamou e quem te chamou verdadeiramente foi Ele, foi o Senhor. Acontece, amados irmãos, que na perspectiva humana, o que acontece? Você seria deixado de lado. Você seria, Mateus Levi, que foi chamado aqui na palavra, ele teria sido deixado de lado. Não, deixa esse homem aí, porque ele é um pecador. Deixa esse homem aí, porque ele não está favorecendo o seu povo. Mas Jesus olhando, ele falou assim: mas ele vai favorecer. Aleluia. Ele vai, porque ele ainda não sabe, mas ele vai. Mas acontece, amados irmãos, que ao chamar os discípulos, você percebe que Jesus ele não chama ninguém que era rico, ninguém que tinha muito dinheiro, que tinha um status social da época. Ele não chama nem doutor da lei, ele não chama ninguém que tinha doutorado, ele não chama ninguém, a princípio ele não chama ninguém que pudesse ter um status, ou seja, o secretário do governo, ou talvez o próprio governador. Não, ele não chama, ele chama, sabe quem? Ele chama pescadores, ele chama pessoas que trabalhavam o dia todo, ele chama pessoas que estavam na lida todo dia, tentando sobreviver, tentando ganhar o pão de cada dia e dizer: mas ele ainda vai fazer algo grande. Aleluia. Quem está se identificando aí com a palavra de Deus? Ele está todo dia lidando, todo dia trabalhando, mas é ele que eu quero. Louvado seja Deus. É ele que eu vou usar, é ele que eu vou abençoar, e os planos dele serão realizados. Os sonhos dele, sonhos de Deus. Amados irmãos, quando as pessoas percebem, olham pelas circunstâncias humanas, amados irmãos, veja que nós não conseguiríamos avançar em nada, nós não conseguiríamos nos adiantar em nada. Mas quando Deus nos alcança, aí, meus amados, aí sim a vitória dele vem sobre as nossas vidas. Aí a vitória do Senhor. Jesus já havia, veja só que interessante, porque à medida que Jesus pregava o Evangelho, corria em todas as cidades as notícias: os cegos estão enxergando, as pessoas, aqueles que não ouviam,
estão voltando ao vivo. Aquelas pessoas que estavam coxas, enfermas, doentes, estão andando, estão se recuperando. Aquelas pessoas que estão enfermas, estão fazendo alguma coisa, ele vem e toca, e as coisas estão acontecendo. Estamos presenciando este momento que o salmista um dia falou. O salmista disse o que o salmista uma vez falou, e o que a palavra do Senhor diz, e que ele nos mostra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E as pessoas querem. Agora você observa que quando Jesus ele chega na porta da coletoria, ele fala assim: olha, venha e me segue. Ele não precisou parar e explicar: Mateus, temos um propósito, o Evangelho de Deus vai ser anunciado. Não. Ele só virou e falou assim: ó, me segue. Amados irmãos, sabem por quê? Porque a palavra dele já estava anunciada, a palavra dele já estava proferida em toda Jerusalém, em todas as cidades circunvizinhas. Ou seja, a palavra dele já estava. Então quando ele chega e fala: vem, me segue, amados irmãos, não há dúvida, Mateus ele se levanta e segue imediatamente, sem questionar, sem tentar, sem nenhuma dúvida. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra dele hoje está aqui, ó, aleluia. A palavra dele hoje já está aqui, já está anunciada, e ele diz para você: vem, me segue, e não só levanta, coloque só na posição, aleluias, porque ele já está aqui para nós. É assim que Deus faz, irmãos. Agora, sabe o que é interessante? Porque tudo isso faz parte do propósito do plano de Deus. Tudo isso faz parte do grandioso plano do Senhor. Sabe de quê? De redimir o homem, de redimir o ser humano e trazer de volta a sua presença, trazer de volta o relacionamento íntimo com Ele. Amados irmãos, tudo isso faz parte, aleluia, do propósito. Sabe por quê? Porque a obra do artista ainda não foi assinada, a obra do artista ainda não está concretizada. Aleluia, louvado seja Deus, ele está moldando, porque nós, seres humanos, somos falhos, né? Você já percebeu o quanto nós somos rápidos em julgar? Já percebeu o quanto nós somos rápidos em ter uma opinião? Já percebeu como nós somos rápidos em pensar alguma coisa, sobre alguma coisa? Aí Deus vem e fala assim: calma, não é assim. Glória a Deus, porque vocês olham na perspectiva humana. Glória a Deus, aleluia, mas eu quero que vocês passem a olhar na perspectiva do céu, aleluia, na perspectiva de Deus. Quero que vocês cresçam na perspectiva do Evangelho. Glória a Deus. E quando você faz isso, quando você começa a olhar na perspectiva de Deus, você começa a ter misericórdia, você começa a sentir a graça, você começa a sentir a presença do Espírito Santo. Quando você começa a enxergar e a olhar somente na perspectiva de Deus, você começa a entender o quanto Deus tem coisas grandes a realizar. Aleluia. Quando você começa a olhar pela perspectiva de Deus, você começa a entender: Deus sempre tem perdão para liberar, Deus sempre tem perdão para conceder. Aí você está sempre entendendo: meu Deus, eu pego erro, mas Deus sempre tem me sustentado, Deus sempre tem me levantado, Deus sempre tem me colocado de pé, aleluia. E é por isso que você está de pé, aleluia. Você nunca vai ficar caindo, porque o Senhor está na tua vida. Louvado seja Deus. A obra dele ainda não está assinada, aleluia. Glória a Deus. Diz aí para o teu irmão ao teu lado: a obra dele ainda não está assinada. Ele ainda está trabalhando aí, ó. Ele ainda está trabalhando aí, ó. Deus ainda está trabalhando aqui, ó, nesse coração de carne. Deus ainda está tratando assim: você tem muito ainda que aprender, você tem muito ainda que crescer na minha presença, você tem muito ainda que se encher de mim. Aí você vai entender os propósitos, aí você vai entender o verdadeiro plano de Deus. Irmãos, acontece que a palavra de Jesus, ela sempre transformava as pessoas. Por onde ele passava,
Onde Jesus caminhava, ele encontrava pessoas e ele mencionava uma palavra, e ele mencionava algo, e as pessoas recebiam aquela palavra. Sabe por quê? Porque elas estavam sedientas, elas precisavam. E nós precisamos da palavra dele todos os dias em nossas vidas. Veja, sabe por quê? Porque quando nós precisamos e colocamos essa palavra nas nossas vidas e passamos a viver conforme ela, o propósito de Deus vai se realizando. Qual é o plano de Deus? O primeiro plano de Deus é trazer você, trazer nós, a igreja, e toda a humanidade a reconciliar com Ele e a estar à presença dEle. É o propósito dele, é o propósito da salvação, é o propósito do perdão, do amor. Glória a Deus. Esse é o primeiro propósito, é o plano dele. Mas sabe de uma coisa: o plano de Deus não vai falhar. O plano de Deus não vai falhar. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras, ele tenta de todas as formas atrapalhar o plano de Deus. Mas o plano de Deus não falhará. Você quer fazer parte do plano dele? Aleluia. Você quer estar inserido no plano dele? Glória a Deus, aleluia. Então abre o teu coração e diz para Deus: fala, Deus, eu quero ser moldado. Deus, eu quero receber esse traço novamente da tua alegria, da tua palavra, da tua transformação. Deus, eu quero esta palavra na minha vida, eu quero transformação na minha vida. Aleluia. Deus está curando nesta noite pessoas aqui de dentro para fora. Deus está curando pessoas aqui de dentro para fora. Aleluia. Porque a palavra dele é viva. Deus está curando pessoas aqui de dentro para fora, levando milagres para o seu lar, para a casa. Aleluia. Deus está curando pessoas aqui de dentro para fora, liberando até de enfermidades físicas. Aleluia. Tudo aquilo que é ruim, que provoca, que é ruim, que pode estar, Deus está limpando tudo. Aleluia. Deus está mudando tudo. Deus está direcionando. Deus está transformando. Deus está dando vida novamente. Aleluia. Ele está renovando, aleluia, as tuas células sanguíneas, que passa pelo teu coração, que faz você viver, que faz você mudar. Aleluia. Deus está abençoando a tua vida. Aleluia. Quando você entra no plano de Deus, quando você entra no propósito de Deus, sabe o que acontece? Satanás, ele perde campo. Aí Deus olha e fala assim: olha, eu estou vendo que ele está precisando, eu estou vendo que esta mulher está precisando. Agora eu vou abençoar, porque entendeu o propósito de Deus. Agora eu vou abençoar a vida dele, porque entendeu o propósito do Senhor. Agora eu vou abençoar a vida dele, porque agora está compreendendo o significado, aleluia, daquilo que eu tenho a trazer para ele, aleluia. E aí Deus começa a crescer na vida dele todos os dias. Aleluia. Deus vai crescer no teu lar. Deus vai crescer na vida dos teus filhos, na vida do esposo, da esposa. Deus vai crescer e vai levar bênção e vitória eternamente extraordinária. Aleluia. Você vai testemunhar daquilo que Deus fez. Falar: olha, Deus fez isso na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou de uma época, e olha que eu sou velho, hein? E que as pessoas vinham na frente para testemunhar as bênçãos de Deus. Vinham aqui pegar o microfone para testemunhar, bem, família. A cara vinha e falava assim: o quanto Deus foi bom comigo naquele chá de mulheres. O quanto Deus foi bom comigo, como Deus fez mudança na minha vida. As pessoas testemunhando. É assim que você vai ser. É assim que você vai estar na presença dele, testemunhando aquilo que Deus fez na tua vida. Aleluia. E quando você testemunha, e quando você traz testemunho, aleluia, é porque é de algo importante, é porque é de algo precioso, é porque é de algo bom para você. Aleluia. E quando você testemunha, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, o nome dele cresce mais e mais, mais e mais, e a glória do Senhor escondece mais e mais. É por isso que ele faz, é por isso que ele se importa com você, é por isso que ele te ama, é por isso que ele te ama todos os dias.
a vitória de Deus, o plano de Deus não vai falhar, e Ele quer que você faça parte, Ele quer que você esteja lá. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor amado. Deixa eu falar uma coisa para você. O teu passado não te define, viu? Aleluia. As pessoas não te definem. Verdade. Aleluia. Nem a família. Talvez você esteja diante de uma situação, nem a família te define. Sabe quem te define? É Deus. É Deus que te define. E você é vitorioso. Você é vitorioso. Aleluia, porque você é filho dele. Aleluia, você é filho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, você é maravilhoso para Ele. Aleluia, louvado seja Deus. O amor de Deus está sobre a tua vida. Orando a nosso, orando a nosso, levando a nosso, orando a nosso, levando a nosso, orando a nosso. Mãos que adoram, mãos para as pessoas agora, a partir deste momento, Senhor. Senhor, eu quero ser redimido pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Deus, alcança, Pai, alcança, Pai, alcança, Deus, de uma maneira poderosa, Senhor, alcança de uma maneira poderosa, Pai, aleluia, nossas vidas, ó Deus, porque queremos, ó Deus, queremos todos os dias sermos cheios da tua presença, Senhor, sermos cheios da ti, ó Deus, sermos cheios da tua graça, Pai, porque quem nos escolheu, aleluia, quem nos chamou, quem nos dá vida, é o Senhor da vida, é o Rei dos Reis, Senhor soberano no céu e soberano na terra. Oh, glória a Deus, olhando a nossa canta a malaias, olhando a nossa declarais, canta a malaias, olhando a nossa decanta a malaias, reverência declamanais, 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 olhando canta a nossa guerras, olhando a nossa guerras, olhando a nossa guerras, declamas, olhando as declamas, olhando a Aleluia, eu vou voltar na oportunidade aqui, glória a Deus. Mas eu quero saber, tem alguém no nosso meio? Eu digo uma coisa, aleluia, ninguém pode te definir, ninguém tem autoridade sobre a tua vida senão Deus, para definir o que você é. Aleluia. Eu quero perguntar aqui, talvez tenha alguém no nosso meio que não aceitou a palavra, não aceitou a Jesus pela fé como único Salvador. Glória a Deus, eu quero te convidar e te fazer uma pergunta. Se você quer receber, se você quer aceitar a Jesus como teu Salvador nessa noite, somente aquele que pode te definir. Glória a Deus, tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus como Salvador. Glória a Deus, levante a sua mão. Glória a Deus, eu verifique na frente, tem alguém no nosso meio. Ou que está afastado da palavra, dos caminhos do Senhor, e hoje você quer voltar para Ele. Tem alguém no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Hoje o Senhor, somente Ele te define, somente Ele te dá a oportunidade. Não tem ninguém nesta noite. Deus abençoe. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus?